Há 2000 anos, um pescador exilado numa ilha rochosa recebeu visões tão aterradoras que caiu no chão como se estivesse morto. O nome dele era João. Essas visões se tornaram o livro do Apocalipse, mas existe algo que quase ninguém considera. O Apocalipse não é um livro isolado. Ele é a peça final de uma cadeia profética que começa no Gênesis e percorre 66 livros escritos ao longo de 1500 anos por dezenas de autores que nunca se conheceram, em idiomas diferentes, em continentes diferentes. E ainda assim, cada um deles aponta para a mesma sequência de eventos. O fim desta era. E o começo de algo que nenhum ser humano jamais presenciou. Hoje nós vamos pegar cada profecia bíblica sobre os últimos tempos, colocar em ordem cronológica e reconstruir a linha do tempo completa, sem pular nada, sem resumos apressados, cada detalhe. E eu já aviso agora. Parte disso vai parecer impossível, parte vai dar a sensação de que já está acontecendo, e parte vai te causar arrepios. Vamos começar do início, e quando eu digo início, eu quero dizer o verdadeiro início. No 3º capítulo de Gênesis, logo depois da queda do homem, Deus pronuncia uma frase que os teólogos chamam de proto-evangelho, a primeira profecia da Bíblia. Falando com a serpente, ele diz que da descendência da mulher virá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, mas que nesse processo será ferido no calcanhar. É uma frase enigmática se você lê fora de contexto, mas para qualquer pessoa que conhece a narrativa bíblica completa, ela é o primeiro tijolo de tudo o que vem depois. Essa única frase contém, de forma embrionária, toda a história da redenção, o conflito cósmico entre o bem e o mal, a promessa de um libertador e o preço que esse libertador terá que pagar. Guarde essa imagem na mente, porque vamos encontrá-la de novo bem no final, no último capítulo do Apocalipse, quando o círculo se fecha de um jeito que tira o fôlego. Vamos avançar cerca de 2000 anos até Abraão. Deus promete a ele que, através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Não algumas, todas. É uma promessa que parece absurda no contexto. Abraão era um homem idoso, sem filhos, vivendo numa tenda no deserto. Mas essa promessa se torna o fio que atravessa toda a Bíblia. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos de Israel. E de uma dessas tribos, a tribo de Judá, vem uma linhagem real que leva até Davi. E é aqui que as coisas começam a ficar específicas, de um jeito que faz a gente parar para pensar. Deus faz uma promessa a Davi por meio do profeta Natã. Ele diz que da sua descendência virá um rei cujo trono durará para sempre, não por uma geração, não por um século, para sempre. Agora, reis não duram para sempre. Dinastias desmoronam. Reinos caem. A história nos ensina isso repetidamente, mas essa promessa não fala de um rei comum. Ela fala de alguém que transcende a própria história. Isaías, escrevendo cerca de 300 anos depois de Davi, acrescenta detalhes que tornam essa profecia ainda mais específica. No capítulo 7, ele fala de uma virgem que conceberá um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 9, ele descreve essa criança com títulos que nenhum ser humano poderia carregar. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele diz que, do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi. Pare por um momento e pense no que está acontecendo aqui. Um profeta, escrevendo no 7º século antes de Cristo, está descrevendo um ser que é ao mesmo tempo uma criança nascida de uma mulher e o próprio Deus, um rei humano e um soberano eterno. É um paradoxo que não faz sentido, a menos que você esteja descrevendo algo que a humanidade nunca tinha visto antes, algo inteiramente novo.
Mas Isaías não para por aí. No capítulo 53, ele escreve o que muitos consideram a passagem mais extraordinária de todo o Antigo Testamento. Ele descreve um servo sofredor que é desprezado, rejeitado, traspassado pelas transgressões dos outros, esmagado pelas suas iniquidades. Ele diz que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele e que pelas suas feridas nós somos curados. Ele descreve alguém conduzido como um cordeiro ao matadouro, que não abre a boca diante dos seus acusadores, que é sepultado com os ricos na sua morte, apesar de não ter cometido nenhuma violência nem engano. Se você ler essa passagem sem saber quando foi escrita, pensaria que é um relato de algo que já tinha acontecido. Mas ela foi escrita 700 anos antes daquele evento se cumprir. 700 anos. Deixe isso penetrar por um segundo. E nós estamos apenas começando, porque o que vem a seguir nos leva da poesia para a matemática. Agora vamos para Daniel. E aqui entramos no território das profecias que dizem respeito diretamente à linha do tempo dos últimos tempos. Daniel era um jovem judeu deportado para a Babilônia durante o exílio. Ele era brilhante, corajoso e tinha um dom que o tornava único. Ele conseguia interpretar sonhos e visões, mas as visões mais importantes foram as que ele mesmo recebeu. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho que o aterroriza. Ele vê uma estátua enorme feita de materiais diferentes. A cabeça é de ouro, o peito e os braços são de prata, o ventre e as coxas são de bronze, as pernas são de ferro e os pés são uma mistura de ferro e barro. Então, uma pedra, não cortada por mãos humanas, atinge a estátua nos pés e a destrói completamente. A pedra se transforma numa montanha que preenche toda a terra. Daniel interpreta o sonho. Cada material representa um império mundial. O ouro é a Babilônia. A prata é o Império Medo-Persa. O bronze é a Grécia. O ferro é Roma. E os pés de ferro e barro representam uma forma final de governo mundial que será forte como o ferro, mas frágil como o barro. Dividida, instável, incapaz de se manter unida. E a pedra? Daniel diz que ela representa um reino que o próprio Deus estabelecerá. Um reino que nunca será destruído e que porá fim a todos os outros reinos. Agora, os 4 primeiros impérios se cumpriram exatamente na ordem prevista. A Babilônia caiu diante dos medos e persas em 539 a.C. Os medos e persas caíram diante de Alexandre o Grande e da Grécia em 331 a.C. A Grécia foi absorvida por Roma. Roma dominou o mundo conhecido por séculos. Isso é fato histórico verificável. Não é uma questão de fé. É história documentada, 4 de 4, escritos séculos antes de qualquer um deles chegar ao poder. Mas é o 5º elemento, aqueles pés de ferro e barro, que nos interessa hoje. Porque, segundo a interpretação profética, esse governo mundial final ainda não se manifestou na sua forma completa. No capítulo 7, Daniel recebe uma visão paralela que acrescenta detalhes cruciais. Ele vê 4 bestas surgindo do mar, um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e uma 4ª besta aterrorizante, diferente de todas as outras, com dentes de ferro e 10 chifres. Enquanto Daniel observa, um chifre pequeno brota entre os 10. Arranca 3 deles e tem olhos como olhos humanos e uma boca que profere palavras arrogantes. Esse chifre pequeno é uma das figuras mais discutidas em toda a profecia bíblica. Muitos estudiosos o identificam com aquele que o Novo Testamento chama de Anticristo, um líder que surgirá dentro de um sistema político futuro, que se exaltará acima dos outros, que falará contra o próprio Deus e que perseguirá o povo de Deus por um período específico que Daniel descreve como um tempo, tempos,
e metade de um tempo. A maioria dos intérpretes traduz isso como 3 anos e meio. 3 anos e meio. Lembre desse número, porque vamos encontrá-lo constantemente daqui para frente. Ele aparece em Daniel, aparece nos Evangelhos, aparece no Apocalipse, sempre ligado ao mesmo período de intensa tribulação. No capítulo 9, Daniel recebe o que talvez seja a profecia cronológica mais precisa de toda a Bíblia. O anjo Gabriel revela a ele a profecia das 70 semanas. Ele diz que 70 semanas foram decretadas para o povo de Daniel e para a sua cidade santa. Nesse contexto, a palavra semana não significa 7 dias, mas 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. Gabriel divide essas 70 semanas em 3 períodos: 7 semanas, depois 62 semanas e, finalmente, uma última semana. Durante as primeiras 7 semanas, ou seja, 49 anos, Jerusalém será reconstruída após o exílio. Após as 62 semanas seguintes, um ungido será cortado, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. As primeiras 69 semanas, ou seja, 483 anos, se cumpriram com uma precisão que deixa qualquer um sem palavras. O decreto para reconstruir Jerusalém foi emitido por Artaxerxes em 445 a.C. Se você contar 483 anos proféticos de 360 dias cada a partir dessa data, chega exatamente à semana da crucificação de Cristo, em 32 depois de Cristo. Esse cálculo foi verificado por estudiosos de todas as correntes. As datas batem, com precisão de uma semana, escrito 500 anos antes de acontecer. Pense nisso. Mas existe um detalhe que muda tudo. Depois da 69ª semana, a profecia para. Há uma lacuna. O ungido é cortado. A cidade e o templo são destruídos. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas de Tito arrasaram Jerusalém. Mas a 70ª semana, a última, não vem em seguida imediatamente. Há uma pausa na linha do tempo profética. Essa pausa é o período em que estamos vivendo agora, e o que faz essa pausa terminar é onde a coisa se torna pessoal. Segundo essa interpretação, a 70ª semana de Daniel ainda é futura, e quando ela começar, vai colocar em movimento a sequência final de eventos que culminará no retorno de Cristo e no fim desta era. O que dá início a essa 70ª semana? Daniel diz que um príncipe que há de vir confirmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. No meio da semana, ele porá fim ao sacrifício e à oferta, e cometerá a abominação da desolação. Essa figura, esse príncipe que há de vir, é o personagem que o Novo Testamento chamará de Anticristo, e o seu tratado de 7 anos é o ponto de partida oficial da linha do tempo dos últimos tempos. Mas antes de chegarmos a esse momento, precisamos entender o que acontece no período intermediário, o período em que estamos vivendo, porque a Bíblia não fica em silêncio sobre esta era. Muito pelo contrário, o próprio Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, descreve uma série de sinais que precederão o fim. Os discípulos tinham perguntado diretamente a ele qual seria o sinal da sua vinda e do fim da era. E a resposta de Jesus é detalhada de um jeito que merece atenção. Antes de mais nada, ele os adverte para não serem enganados. Ele diz que muitos virão em seu nome, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal. Falsos messias, falsos profetas. Engano religioso em escala global. Depois ele fala de guerras e rumores de guerras. Ele diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mas acrescenta algo crucial. Ele diz que essas coisas precisam acontecer, mas o fim ainda não chegou.
são o começo das dores. A expressão que ele usa em grego é odin, que literalmente significa dores de parto. Isso não é um detalhe casual. Dores de parto têm uma característica específica. Elas começam espaçadas e leves, e depois aumentam em frequência e intensidade à medida que o momento do nascimento se aproxima. Jesus está dizendo que os sinais dos últimos tempos funcionarão da mesma forma. Guerras, fomes, terremotos, pragas. Tudo isso sempre existiu, mas vai aumentar em frequência e em intensidade. Além de guerras e conflitos, Jesus menciona fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Ele fala da perseguição dos crentes. Ele diz que muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Ele diz que por causa do aumento da maldade, o amor da maioria esfriará. E diz que este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Pare nessa última frase. É uma das condições mais claras que Jesus dá sobre o fim. O evangelho precisa alcançar todas as nações, não necessariamente cada indivíduo, mas cada etnia, cada grupo linguístico, cada povo. Segundo organizações missionárias que acompanham esses dados, ainda existem cerca de 6.000 grupos de povos não alcançados no mundo. Mas esse número está diminuindo rapidamente, mais rápido do que em qualquer outro momento da história. Paulo, nas suas cartas, acrescenta mais detalhes sobre esse período intermediário. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala da apostasia que deve vir antes do dia do Senhor. Ele diz que a rebelião precisa vir primeiro e o homem da iniquidade precisa ser revelado, o filho da perdição. Ele o descreve como aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assenta no templo de Deus, proclamando-se Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dedicando-se a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo, capítulo 3, ele descreve as pessoas dos últimos dias como amantes de si mesmas, avaretas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, imprudentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se você lê essa lista e não sente um arrepio de reconhecimento, provavelmente não está prestando atenção. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, acrescenta um elemento sobre a atitude cultural dos últimos dias. Ele diz que nos últimos dias virão zombadores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais adormeceram, tudo continua como desde o princípio da criação. Em outras palavras, a própria descrença, o cinismo diante da ideia de que algo sobrenatural possa acontecer, é um dos sinais previstos. A Bíblia previu que as pessoas deixariam de acreditar na Bíblia. Pense nisso por um segundo. Mas todos esses são sinais gerais, traços de caráter, mudanças culturais. E se houvesse um sinal tão específico, tão concreto, tão historicamente verificável, que você pudesse apontar para uma data no calendário e dizer: é esse o sinal? Existe. E aconteceu no século XX. Em 1948, o Estado de Israel foi proclamado. Pela primeira vez em quase 2.000 anos, o povo judeu tinha novamente uma nação soberana na terra dos seus antepassados. Esse evento é considerado por muitos estudiosos da Bíblia o sinal profético mais significativo da era moderna, porque muitas profecias dos últimos tempos exigem a existência de Israel como nação, exigem a presença judaica na terra, exigem Jerusalém sob controle israelense. Nenhuma dessas condições existia antes do século XX.
Ezequiel, no capítulo 37, tinha descrito uma visão de ossos secos voltando à vida. Deus diz a ele que aqueles ossos representam toda a casa de Israel. E ele promete abrir as suas sepulturas, tirá-los de lá e levá-los de volta à terra de Israel. Durante séculos, essa profecia pareceu impossível. Os judeus estavam espalhados por todas as nações da terra. Não tinham exército, nem governo, nem terra. E então, depois da tragédia do Holocausto, como ossos secos voltando à vida, uma nação nasceu em um dia. Isaías tinha escrito algo que parece descrever exatamente isso. No capítulo 66, versículo 8, ele pergunta: quem ouviu tal coisa? Quem viu algo assim? Pode um país nascer em um único dia? Pode uma nação ser gerada de uma só vez? Contudo, assim que Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz os seus filhos. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion leu a Declaração de Independência de Israel. Em um único dia, uma nação nasceu, e no dia seguinte, 5 exércitos árabes invadiram o novo Estado, determinados a destruí-lo. Israel sobreviveu. Contra todas as projeções militares racionais, ele sobreviveu. Uma nação que não existia havia 2000 anos, cercada de inimigos em todas as fronteiras, com uma população de 600 mil contra exércitos que somavam milhões. E sobreviveu. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel capturou Jerusalém Oriental e o Monte do Templo pela primeira vez em quase 2000 anos. Soldados israelenses chegaram ao Muro das Lamentações, o último vestígio do templo destruído por Roma, e choraram. Alguns oraram pela primeira vez na vida. Aquele momento mudou o mapa geopolítico do Oriente Médio e desencadeou uma cadeia de eventos que não parou até hoje. Jesus tinha dito algo muito específico sobre Jerusalém. Em Lucas 21, versículo 24, ele diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Essa expressão, os tempos dos gentios, é um conceito-chave na teologia profética. Ela se refere ao período que começou com a destruição de Jerusalém e a dispersão do povo judeu, um período durante o qual nações gentias dominam o cenário mundial. Mas Jesus dá a entender que esse período terá um fim, e quando terminar, o foco profético voltará para Israel. Muitos acreditam que o retorno de Jerusalém à soberania israelense em 1967 marcou o começo do fim dos tempos dos gentios. Não o fim definitivo, mas o início da fase final. Jesus também usou outra imagem que vale a pena observar. Em Mateus 24, versículos 32 e 33, ele disse: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está perto. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está perto, bem às portas. A figueira, no simbolismo bíblico, é frequentemente associada a Israel. Quando Jesus fala da figueira brotando, muitos intérpretes enxergam uma referência ao renascimento de Israel como nação. E Jesus acrescenta uma frase que gerou mais discussão do que quase qualquer outro versículo profético. Ele diz que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O que ele quis dizer com esta geração? As interpretações variam enormemente. Alguns acreditam que ele se referia à geração que veria o renascimento de Israel. Outros, à geração que verá o começo dos sinais. Outros ainda interpretam geração como raça ou povo, referindo-se ao povo judeu que não deixará de existir antes que tudo se cumpra. Seja qual for a interpretação correta, a sensação de urgência é inegável. E existe outro conjunto de sinais que vale a pena observar antes de entrarmos na sequência dos eventos finais. Sinais que dizem respeito à tecnologia, ao conhecimento e à forma da sociedade global.
Apocalipse, capítulo 13, descreve um sistema econômico no qual ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca na mão direita ou na testa. Durante séculos, essa profecia foi considerada incompreensível. Como poderia algum governo controlar cada transação comercial? Era tecnicamente impossível. E então, o século XXI chegou. Pagamentos digitais, moedas digitais de bancos centrais, sistemas biométricos de identidade, reconhecimento facial, microchips subcutâneos para pagamentos, já em uso em alguns países nórdicos, vigilância em massa alimentada por inteligência artificial. Pela primeira vez em 2000 anos, o que João descreveu não é apenas tecnicamente possível, está sendo ativamente desenvolvido por governos e empresas ao redor do mundo. Eu não estou dizendo que algum sistema específico é a marca da besta. Estou dizendo que a infraestrutura para isso agora existe. E isso deveria fazer você pensar. Daniel, no capítulo 12, recebeu a ordem de selar o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. Durante milênios, a velocidade máxima com que um ser humano podia viajar era a velocidade de um cavalo. Então, em um único século, passamos de trens a jatos supersônicos. O conhecimento humano costumava dobrar a cada 100 anos. Hoje, segundo algumas estimativas, ele dobra a cada 12 horas. Daniel não teria como entender o que estava escrevendo, mas nós podemos. Israel é uma nação novamente. Jerusalém está sob controle israelense. A tecnologia para uma economia global controlada existe. O conhecimento está explodindo. Os conflitos estão se intensificando. O evangelho está alcançando os últimos grupos de povos não alcançados. As condições previstas pela profecia bíblica estão se alinhando de uma forma sem precedentes na história. Tudo isso é o cenário, as dores de parto aumentando. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Se o cenário está montado, o que acontece a seguir? Qual é o evento que derruba a primeira peça do dominó? Segundo muitos estudiosos bíblicos, o próximo evento na linha do tempo dos últimos tempos é algo que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele o descreve com uma série de imagens vívidas que capturaram a imaginação dos crentes durante 2000 anos. Paulo escreve que o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse evento é conhecido como o arrebatamento e é um dos temas mais debatidos em toda a teologia cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo acrescenta detalhes. Ele diz que acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. A ideia é esta: num instante sem aviso, milhões de pessoas desaparecerão da face da terra. Crentes que já morreram serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão transformados e levados, num piscar de olhos. Imagine as consequências práticas de um evento assim: aviões sem pilotos, carros sem motoristas, hospitais sem cirurgiões no meio de uma operação, pais desaparecendo e deixando filhos sozinhos, governos perdendo funcionários-chave sem nenhuma explicação. O caos seria imediato, total e sem precedentes, e o mundo precisaria de uma explicação, desesperadamente. E é nesse vazio, nesse momento de caos global e terror coletivo, que muitos estudiosos acreditam que surgirá a figura que vai mudar tudo. O líder que oferecerá respostas, que oferecerá estabilidade, que oferecerá paz. O anticristo, mas vamos falar dele na próxima parte, porque a história dele, a sua ascensão, o seu engano e o seu destino final merecem uma atenção que não podemos comprimir. Por enquanto,
Pare e considere aonde chegamos. As bases proféticas foram lançadas ao longo de 1500 anos, por autores que nunca se conheceram, em idiomas diferentes, em épocas diferentes, em 3 continentes distintos. E mesmo assim o quebra-cabeça se encaixa. As peças combinam. A linha do tempo se alinha. E nós estamos aqui, neste momento da história, com mais razões do que qualquer geração anterior para levar essas palavras a sério. O que vem a seguir é a parte que manteve teólogos acordados durante séculos. O mundo está em choque. Milhões desapareceram, sem explicação, e o caos está apenas começando. Mas antes de olharmos para o que acontece a seguir na Terra, precisamos olhar para cima. Porque enquanto o mundo mergulha em pânico, algo extraordinário está acontecendo no céu. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, escreve que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez no corpo, seja o bem ou o mal. A palavra grega que ele usa para tribunal é bema. No mundo antigo, o bema era a plataforma onde os juízes sentavam nas competições atléticas para entregar prêmios aos vencedores. Não era um tribunal criminal, era uma cerimônia de premiação. Essa é uma distinção fundamental. O tribunal de Cristo não é sobre salvação. Essa questão já está resolvida para aqueles que foram arrebatados. É sobre recompensas. É sobre como você viveu depois de ter acreditado. Paulo descreve isso em 1 Coríntios capítulo 3 com uma imagem marcante. Ele diz que a obra de cada pessoa será testada pelo fogo. Se o que alguém construiu sobreviver, receberá uma recompensa. Se queimar, sofrerá perda. Mas a pessoa em si será salva, ainda que como através do fogo. Alguns estarão diante de Cristo e verão uma vida inteira de serviço fiel, sacrifício e amor sendo testada e comprovada genuína. Outros estarão ali e assistirão tudo o que construíram ser consumido pelas chamas, porque foi feito pelos motivos errados, construído sobre o ego, sobre as aparências, sobre uma religião vazia. Ainda serão salvos, mas entrarão na eternidade sem nada para mostrar pela vida que viveram. O Apocalipse menciona coroas específicas que são entregues nesse julgamento. A coroa da vida para aqueles que suportaram o sofrimento. A coroa da justiça para aqueles que ansiaram pela sua vinda. A coroa da glória para aqueles que pastorearam outros com fidelidade. A coroa incorruptível para aqueles que exerceram autodisciplina. E numa das imagens mais impactantes de toda a Escritura, os 24 anciãos no Apocalipse capítulo 4 pegam suas coroas e as lançam diante do trono, como se dissessem, estas nunca foram realmente nossas para guardar. Enquanto tudo isso se desenrola no céu, algo diferente está acontecendo na terra. Algo enorme. Algo que muitos estudiosos acreditam criar as condições exatas para a ascensão do anticristo. O profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, descreve uma guerra que fascinou e intrigou intérpretes durante séculos. Deus diz a Ezequiel para profetizar contra uma figura chamada Gog, da terra de Magog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Esse Gog liderará uma coalizão enorme de nações numa invasão a Israel. As nações listadas na coalizão são impressionantes. Pérsia, que é o Irã moderno. Cuxi, que é o Sudão e a Etiópia de hoje. Puti, que é a Líbia moderna. Gomer, que muitos estudiosos associam à Turquia moderna. Bet Togarma do extremo norte, que muitos conectam as regiões ao redor do Cáucaso ou sul da Rússia. Uma coalizão de nações do norte, leste e sul de Israel, unidas num único propósito: invadir uma terra de aldeias sem muros, atacar um povo pacífico e desprevenido. Ezequiel diz que Israel estará vivendo em segurança nesse momento.
Estarão habitando tranquilamente, sem muros, sem trancas, sem portões. Esse detalhe é significativo. Ele sugere um período de paz relativa para Israel, talvez a própria paz estabelecida pela aliança do anticristo, ou talvez uma paz que existe pouco antes dela. Mas Deus diz que intervirá diretamente. Ele enviará chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre contra os exércitos invasores. Ele os voltará uns contra os outros em confusão. A destruição será tão completa que levará 7 meses para Israel enterrar os mortos. E as armas deixadas para trás fornecerão combustível durante 7 anos. 7 meses para enterrar os mortos. 7 anos de combustível das armas. Esses não são números pequenos. Essa é uma catástrofe militar numa escala que o mundo moderno nunca viu. E ela acontece não por causa da força militar de Israel, mas por causa de uma intervenção divina tão evidente que até as nações a reconhecerão. Ezequiel diz que o propósito desse evento é claro. Deus declara que daquele dia em diante a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Muitos estudiosos colocam essa guerra pouco antes do início da tribulação ou nos seus estágios iniciais. Isso explicaria várias coisas ao mesmo tempo. Como Israel chega a um momento de abertura espiritual. Como o anticristo sobe ao poder no rescaldo de uma crise militar global. Como o cenário geopolítico muda de forma drástica o suficiente para permitir que um único líder negocie um acordo de paz sem precedentes. E como o mundo, abalado por um evento sobrenatural atrás do outro, fica desesperado o bastante para seguir qualquer um que prometa estabilidade. Com o arrebatamento já ocorrido, o tribunal de Cristo acontecendo no céu e os destroços da guerra de Gog e Magog remodelando a ordem geopolítica na Terra, o cenário está agora completamente montado. É nesse vazio que a Bíblia nos diz que surgirá uma figura destinada a mudar o rumo da história humana. Não pela força bruta, pelo menos não no início, mas por algo muito mais perigoso. Carisma, inteligência, a capacidade de dizer exatamente o que o mundo quer ouvir no exato momento em que mais precisa ouvir. O Novo Testamento o chama por vários nomes. Paulo o chama de homem da iniquidade e filho da perdição. João, na sua primeira carta, o chama de anticristo. Daniel o descreve como o chifre pequeno e o príncipe que há de vir. O Apocalipse o apresenta como a besta que sobe do mar. Mas vamos fazer algo que quase ninguém faz. Vamos pegar cada descrição bíblica dessa figura e construir o seu perfil completo. Porque o que surge é muito mais complexo e muito mais perturbador do que a maioria das pessoas imagina. A primeira coisa a entender é que o anticristo não vai se apresentar como um vilão de filme. Ele não terá chifres, não vai usar preto, não fará discursos malignos. Pelo contrário, ele provavelmente será a pessoa mais carismática, eloquente e aparentemente bondosa que o mundo já viu. Paulo diz que a sua vinda será com todo tipo de poder, sinais e prodígios de mentira, e com toda a enganação da maldade. Enganação é a palavra-chave, não violência, não terror, enganação. Daniel, no capítulo 11, o descreve como alguém que obterá o reino por meio de lisonjas, não através de um golpe, não através de uma invasão militar, através de lisonjas, através de palavras, através de promessas, através de diplomacia. Apocalipse, capítulo 13, diz que o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. A palavra grega usada, etalmastê, indica uma admiração encantada, não medo, admiração. As pessoas vão segui-lo porque ficarão genuinamente impressionadas com ele. Vão admirá-lo, vão amá-lo, talvez. E aqui é onde a coisa se torna verdadeiramente perturbadora.
Daniel, no capítulo 9, nos diz que essa figura confirmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Muitos estudiosos acreditam que essa aliança envolverá Israel e o Oriente Médio, um tratado de paz que ninguém achava possível, um acordo que resolve o que durante décadas foi considerado o conflito mais difícil do planeta, o conflito israelo-palestino. A questão de Jerusalém, o status do Monte do Templo. Pense no que isso significaria. O líder que resolve a paz no Oriente Médio, que traz estabilidade depois do caos do arrebatamento, que une nações que se odiaram por gerações. Esse não é um líder que as pessoas vão tolerar. Esse é um líder que as pessoas vão adorar. E parte desse tratado, segundo muitos intérpretes, incluirá permissão para Israel reconstruir o templo, o terceiro templo, no Monte do Templo, em Jerusalém, no local mais disputado do planeta, onde a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha estão atualmente, 2 dos locais mais sagrados do Islã. Hoje, a ideia de um templo judaico no Monte do Templo parece impossível. Causaria uma guerra mundial. Nenhum líder sensato permitiria isso. Mas esse é exatamente o ponto. O líder que conseguir negociar essa possibilidade será visto como um gênio diplomático sem precedentes. Um messias político, um salvador secular. E durante os primeiros 3 anos e meio, tudo vai parecer funcionar. O tratado se manterá. A paz reinará. O templo será reconstruído. Os sacrifícios recomeçarão. O mundo vai respirar. E quase todos estarão convencidos de que estão vivendo o alvorecer de uma nova era de prosperidade e harmonia. Mas no ponto médio da semana, na metade daqueles 7 anos, tudo vai mudar. Daniel diz que no meio da semana ele porá fim ao sacrifício e à oferta. Paulo diz que ele se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. O Apocalipse diz que lhe será dada autoridade por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, e ele blasfemará contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. A abominação da desolação. Esse é o termo que o próprio Jesus usa em Mateus 24 quando fala desse momento. Ele diz, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus não suaviza as palavras. Ele não diz preocupem-se. Ele não diz preparem-se. Ele diz fujam e acrescenta detalhes que mostram a urgência absoluta daquele momento. Ele diz que quem estiver no terraço não desça para pegar o que está dentro de casa. Quem estiver no campo não volte para pegar a sua capa. E acrescenta ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem num sábado. Esse é o momento em que a máscara cai. O líder que o mundo adorou revela a sua verdadeira natureza. Ele se declara Deus. Ele profana o templo e desencadeia uma perseguição contra todos os que se recusam a adorá-lo, que não tem precedente na história da humanidade. O Apocalipse, nos capítulos 13 e 14, acrescenta detalhes que completam o quadro. A besta que sobe do mar, o anticristo, é acompanhada por outra besta que sobe da terra. Essa segunda besta é o que o Apocalipse mais tarde chamará de falso profeta. Enquanto o anticristo é um líder político e militar, o falso profeta é um líder religioso. A sua função é singular: fazer o mundo inteiro adorar a primeira besta. O falso profeta realiza grandes sinais. Ele até faz descer fogo do céu à vista dos homens. Ele engana os habitantes da terra por meio dos sinais que recebeu poder para realizar e ordena aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta. Essa imagem recebe o poder de falar. E quem não adorar a imagem da besta será morto. Uma imagem que fala. Durante séculos, comentadores se perguntaram como isso seria possível. Uma estátua que fala?
Hoje, com inteligência artificial, hologramas, realidade aumentada e deepfakes, a ideia de uma imagem que fala e parece viva não é mais ficção científica, é tecnologia atual. João descreveu isso há 2000 anos. Nós construímos isso na terça passada. E depois vem a marca. O falso profeta faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender sem ter a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o seu número é 666. 666, o número mais famoso e mais temido de toda a Bíblia. Gerações de intérpretes tentaram decifrá-lo. Alguns o ligam à gematria, o sistema numérico hebraico no qual cada letra tem um valor, e encontraram correspondências com nomes como Nero César. Outros veem no número 6, repetido 3 vezes, um símbolo da imperfeição humana, tentando imitar a perfeição divina do número 7. 6 é o número do homem, criado no 6º dia. Repetido 3 vezes, é o homem tentando se fazer Deus, a falsa trindade. Mas além do simbolismo numérico, a realidade prática da marca é o que importa. Ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Isso significa que recusar a marca é uma sentença de morte econômica. Sem comida, sem água, sem remédios, sem abrigo, nada. Num mundo totalmente digitalizado, ser cortado do sistema econômico significa deixar de existir como cidadão funcional. E o Apocalipse é claro sobre as consequências de aceitar a marca. No capítulo 14, um anjo proclama em alta voz que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Não existe meio termo, não existe brecha, não existe arrependimento posterior que desfaça a escolha. Aceitar a marca é um ponto sem retorno. Isso cria o dilema mais aterrador que se pode imaginar. Por um lado, recusar a marca significa fome, exclusão, provavelmente a morte. Por outro lado, aceitá-la significa condenação eterna. É uma escolha que nenhum ser humano na história jamais teve que enfrentar. E uma que, segundo a Bíblia, bilhões de pessoas terão que enfrentar durante aquele período. Mas aqui é onde algo inesperado acontece, porque mesmo no meio do período mais sombrio da história humana, Deus não deixa o mundo sem testemunhas. E neste ponto precisamos falar sobre os 144 mil. No Apocalipse capítulo 7, João vê 144 mil pessoas seladas das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Esses indivíduos recebem um selo na testa, um selo de proteção divina. A sua identidade é debatida. Alguns os veem como judeus, convertidos que se tornarão evangelistas durante a tribulação. Outros os veem como um símbolo de todo o povo de Deus. Mas a sua função na narrativa é clara. No meio da perseguição mais intensa da história, Deus preserva um grupo de testemunhas que não podem ser tocadas. E eles não são os únicos. Apocalipse, capítulo 11, apresenta 2 figuras misteriosas, conhecidas como as 2 testemunhas. Esses 2 profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Têm o poder de transformar as águas em sangue. Têm o poder de ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiserem. E se alguém tentar prejudicá-los, fogo sai das suas bocas e devora os seus inimigos. 1260 dias. Isso equivale exatamente a 3 anos e meio. O mesmo período, sempre o mesmo período. A identidade dessas 2 testemunhas é um dos mistérios mais fascinantes do Apocalipse. Muitos as identificam como Moisés e Elias, com base nos poderes descritos. Fechar o céu foi o que Elias fez.
Transformar água em sangue foi o que Moisés fez. E tanto Moisés quanto Elias apareceram com Jesus durante a transfiguração, conforme descrito nos evangelhos. Outros as identificam como Enoque e Elias, as duas únicas figuras do Antigo Testamento que não morreram, mas foram levadas diretamente ao céu. O raciocínio é que, como está determinado que os homens morram uma vez, Enoque e Elias ainda precisam enfrentar a morte, e farão isso como as duas testemunhas. Porque sim, ao final dos 1260 dias, as duas testemunhas serão mortas. A besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Os seus corpos ficarão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso claramente é Jerusalém. E então João descreve algo extraordinário. Os povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos durante 3 dias e meio. Verão, todos, no mundo inteiro. No primeiro século, quando João escreveu essas palavras, a ideia de que o mundo inteiro pudesse ver simultaneamente 2 corpos numa praça de Jerusalém era incompreensível. Hoje, com câmeras ao vivo, transmissão pela internet, redes sociais e satélites, é normalidade do dia a dia. Qualquer pessoa no planeta com um celular pode ver em tempo real o que acontece em qualquer ponto da Terra, e os habitantes da Terra se alegrarão com a morte deles. Vão comemorar, vão enviar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os habitantes da Terra. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus entrará neles. Eles ficarão de pé. E um grande terror cairá sobre todos os que os virem. Então uma voz do céu dirá a eles: subam aqui. E eles subirão ao céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos observam. Naquele mesmo instante, um grande terremoto atingirá Jerusalém. 1/10 da cidade desmoronará. 7.000 pessoas morrerão. E os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. Então é isso que está acontecendo num nível espiritual durante a tribulação. O sistema do anticristo contra as testemunhas de Deus. Mas junto com tudo isso, existe uma dimensão física do que está acontecendo na Terra que faz tudo o que descrevemos até agora parecer quase administrável. Porque os julgamentos estão chegando. E nada na história humana preparou alguém para o que eles parecem. O Apocalipse descreve 3 séries de julgamentos que se derramam sobre a terra em sequência. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. 21 julgamentos no total, aumentando em intensidade como as dores de parto que Jesus descreveu. Vamos começar pelos 7 selos. O primeiro selo é aberto e um cavalo branco aparece. O seu cavaleiro tem um arco e recebe uma coroa, e sai cavalgando para conquistar. Muitos intérpretes veem isso como o anticristo no início do seu reinado. Um conquistador, um líder cavalgando em direção ao poder global. O segundo selo, um cavalo vermelho como fogo. O seu cavaleiro recebe o poder de tirar a paz da terra e recebe uma grande espada. Guerra, conflito global. A paz que o anticristo tinha prometido se dissolve em sangue. O terceiro selo, um cavalo preto. O seu cavaleiro segura uma balança. Uma voz diz que uma medida de trigo custará 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho. Em outras palavras, um dia inteiro de trabalho para comprar uma única refeição. Fome, inflação catastrófica, colapso econômico. O quarto selo, um cavalo amarelo pálido, a cor da morte. O seu cavaleiro se chama Morte e recebe autoridade sobre 1/4 da terra para matar com espada, com fome, com pestilência e com as feras da terra. 1/4 da população mundial. Hoje, isso seria cerca de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. E isso é apenas o 4º selo. Nem chegamos à metade ainda.
O quinto selo. João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham. Eles clamam a Deus pedindo justiça. É dito a eles que esperem mais um pouco, até que se complete o número dos seus companheiros de serviço, que serão mortos como eles foram. Os mártires da tribulação. Pessoas que recusarão a marca, que recusarão adorar a besta e que pagarão com as suas vidas. O sexto selo. Um grande terremoto. O sol fica negro como tecido de luto. A lua fica vermelha como sangue. As estrelas do céu caem sobre a terra. O céu se recolhe como um pergaminho sendo enrolado. Cada montanha e cada ilha é removida do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os generais, os ricos, os poderosos, cada escravo e cada pessoa livre se escondem nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E pedem às montanhas e às rochas que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pare nessa imagem, os líderes mais poderosos do mundo, aqueles que controlam os exércitos e as economias, aqueles que se consideram intocáveis, implorando as montanhas que caiam sobre eles, ao invés de enfrentar o que está por vir. E eles têm razão em sentir medo, porque o que vem a seguir é pior. O sétimo selo introduz a segunda série de julgamentos. As 7 trombetas. A primeira trombeta. Granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 das árvores é queimado. Toda a grama verde é queimada. Incêndios em escala apocalíptica. 1/3 da vegetação da terra destruído. A segunda trombeta. Algo semelhante a uma grande montanha em chamas é lançado no mar. 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. 1/3 dos navios é destruído. Imagine o impacto. 1/3 dos estoques mundiais de peixes. 1/3 das frotas comerciais. 1/3 das rotas de navegação. A terceira trombeta. Uma grande estrela ardente chamada Absinto cai do céu sobre 1/3 dos rios e fontes de água. As águas se tornam amargas. Muitas pessoas morrem por causa das águas envenenadas. Contaminação das reservas de água doce em escala continental. A quarta trombeta. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas são atingidos, de modo que 1/3 da sua luz se apaga. O dia perde 1/3 do seu brilho e a noite igualmente. Temperaturas despencando, fotossíntese comprometida, colheitas fracassando. O ciclo se alimenta de si mesmo. Então uma águia voa pelo meio do céu gritando em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques das 3 trombetas que ainda vão soar. As 4 primeiras trombetas foram devastadoras, mas as 3 últimas são chamadas de os 3 ais, e cada um é pior que o anterior. A quinta trombeta, o primeiro ai, uma estrela cai do céu à terra e recebe a chave do poço do abismo. Ele abre o poço e sobe uma fumaça que escurece o sol. Da fumaça saem gafanhotos com o poder de escorpiões. Eles não atacam a grama nem as árvores, mas atormentam aqueles que não têm o selo de Deus na testa durante 5 meses. O tormento deles é como o tormento de um escorpião quando pica uma pessoa. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Buscarão a morte e não a encontrarão. Sofrimento tão intenso que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Por 5 meses. A sexta trombeta, o segundo ai. 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates são libertados. Tinham sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano exatos para matar 1/3 da humanidade. Um exército de 200 milhões aparece. 1/3 da humanidade é morto pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem das suas bocas. 1/3 da humanidade,
Somando com o quarto já morto sob o quarto selo, chegamos a aproximadamente metade da população mundial eliminada. Bilhões de pessoas desaparecidas. E mesmo assim, de alguma forma, ainda há mais julgamentos por vir. E a resposta da humanidade? Essa é a parte que vai te assombrar. João descreve isso com uma frase arrepiante. O restante da humanidade, aqueles que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeu das obras das suas mãos, e não parou de adorar demônios e ídolos de ouro e prata, e bronze e pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Apesar de tudo, apesar da devastação em escala planetária, apesar dos bilhões de mortos, apesar dos sinais inequívocos de uma intervenção sobrenatural na história, a humanidade se recusa a mudar, se recusa a se arrepender, se recusa a reconhecer o que está acontecendo. Esse talvez seja o detalhe mais psicologicamente realista de todo o livro. Não é ingênuo. Não pressupõe que diante de evidências esmagadoras as pessoas vão mudar. Pressupõe exatamente o oposto. Que o coração humano é capaz de negar qualquer realidade, por mais óbvia que seja, ao invés de admitir que estava errado. E então vem as 7 taças, a série final, a mais aterrorizante, a ira de Deus na sua forma final e concentrada. Mas vamos enfrentá-las na próxima parte, junto com a batalha do Armagedon, a intervenção direta de Cristo e o momento em que o próprio céu se abrirá sobre um mundo de joelhos. Porque o que vem a seguir já não é um julgamento, é um acerto de contas. Chegamos ao ponto em que a misericórdia dá lugar à justiça, onde os julgamentos que vimos até agora, os selos e as trombetas, quase parecem avisos comparados ao que está prestes a acontecer. As 7 taças da ira de Deus. O Apocalipse as introduz com uma imagem que não deixa espaço para interpretação otimista. 7 anjos saem do templo celestial carregando as 7 últimas pragas, porque com elas a ira de Deus se completa. Não uma parte da sua ira, toda ela, completa, final. A primeira taça é derramada sobre a terra. Uma ferida maligna e dolorosa aparece nas pessoas que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. Apenas nelas. Aqueles que recusaram a marca, aqueles que pagaram o preço da resistência, não são tocados. A distinção é cirúrgica. A segunda taça é derramada sobre o mar. O mar se transforma em algo como o sangue de um morto. Toda criatura viva no mar morre. Não 1/3, como durante as trombetas. Toda criatura. O ecossistema marinho inteiro para de funcionar. As consequências são quase impossíveis de calcular. O oceano produz aproximadamente 50% do oxigênio da Terra. É a principal fonte de proteína para mais de 3 bilhões de pessoas. O seu colapso significaria o fim da cadeia alimentar global como a conhecemos. A terceira taça é derramada sobre os rios e fontes de água. Eles também se transformam em sangue. O anjo das águas diz algo que revela a lógica por trás desse julgamento. Ele diz: Tu és justo, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Eles merecem. A quarta taça é derramada sobre o sol. Ele recebe poder para queimar as pessoas com fogo. Calor intenso, sufocante, mortal. E a reação da humanidade? Blasfemaram o nome de Deus, que tinha poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. De novo, a recusa obstinada do arrependimento, não ignorância, não confusão. Rebelião consciente. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. O seu reino é mergulhado em trevas. As pessoas mordem as suas línguas de agonia e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas, e não se arrependeram das suas obras.
escuridão total sobre o centro do poder do anticristo. O seu reino, a sua capital, o seu sistema envolvido em negritude. 5 taças derramadas. O mundo já está irreconhecível e, de alguma forma, está prestes a ficar pior. A 6ª taça é onde tudo converge. Ela é derramada sobre o grande rio Eufrates. As suas águas secam para preparar o caminho para os reis do Oriente. Então, João vê 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que realizam sinais e saem para os reis de todo o mundo habitado para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os reúnem no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, Har Megido, o Monte de Megido, um lugar real no norte de Israel. Uma vasta planície que se estende abaixo de uma fortaleza antiga. Ao longo da história, essa planície foi palco de mais batalhas do que quase qualquer outro local na Terra. Tutmés III lutou ali. Os cananeus foram derrotados ali. Josias morreu ali. Napoleão, olhando para a planície, teria dito que todos os exércitos do mundo poderiam manobrar nela. E é ali que todos os exércitos do mundo vão convergir, não por escolha racional, não por estratégia militar, mas impulsionados por forças demoníacas que os guiam para o lugar designado para o acerto de contas definitivo. Antes de chegarmos a esse momento, precisamos falar sobre Babilônia, porque o Apocalipse dedica 2 capítulos inteiros, o 17 e o 18, à destruição de uma entidade chamada Babilônia, a Grande. Babilônia, a Grande, é descrita através de 2 imagens paralelas. No capítulo 17, ela é uma prostituta sentada sobre uma besta escarlate. Ela está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e segura na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Na sua testa está escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. No capítulo 18, Babilônia é descrita como uma grande cidade, uma cidade comercial, um centro de poder econômico global. A lista de mercadorias negociadas dentro dela é detalhada: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira perfumada, todo artigo de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela, especiarias, incenso, perfume, vinho, azeite, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carruagens e corpos e almas de homens. Corpos e almas de homens. No final da lista de mercadorias, o tráfico de seres humanos, como se fosse o produto final de um sistema econômico completamente corrompido. Leia essa lista de novo. Ela começa com ouro e termina com almas humanas. Isso não é aleatório, é uma declaração sobre o que acontece quando o lucro se torna o único Deus que uma civilização adora. A identidade de Babilônia é um dos debates mais acalorados na interpretação profética. Alguns a identificam com Roma, tanto por causa das referências à cidade das 7 colinas, no capítulo 17, quanto por causa do papel histórico do Império Romano na perseguição aos cristãos. Outros a veem como um símbolo mais amplo do sistema econômico e religioso global na sua totalidade, um sistema que transforma tudo em mercadoria, incluindo a espiritualidade e a vida humana. Outros ainda a conectam a uma cidade futura literal, talvez uma Babilônia antiga reconstruída no Iraque moderno, talvez uma nova metrópole comercial que surgirá no Oriente Médio. Seja qual for a sua identidade específica, o seu destino é inequívoco. Ela é destruída em 1 hora. Num único dia virão as suas pragas, morte e luto e fome, e ela será consumida pelo fogo.
Os reis da terra que negociaram com ela chorarão e se lamentarão quando virem a fumaça do seu incêndio, mantendo-se à distância por medo do seu tormento, e dizendo: ai, ai, a grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa. Em uma hora chegou o teu julgamento. Os mercadores da terra choram porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Os marinheiros ficam à distância e gritam ao ver a fumaça do seu incêndio. Que cidade era como a grande cidade? Jogam pó sobre as cabeças e choram porque em uma hora ela foi devastada. A destruição é total, instantânea e irreversível, e o céu se alegra. Uma voz poderosa proclama que nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A queda de Babilônia marca o fim do sistema mundial como o conhecemos. Econômico, religioso, político, tudo desmorona. E das cinzas desse colapso, os exércitos do mundo marcham em direção a Israel, em direção ao Armagedom. Mas o Armagedom não é a batalha que a maioria das pessoas imagina, nem de perto. Não é um conflito entre dois exércitos humanos. Não é uma guerra no sentido convencional da palavra. É o momento em que o próprio céu se abre e o que passa por ele muda a realidade para sempre. A sétima taça é derramada no ar. Uma voz poderosa vinda do trono no templo celestial diz: está feito. Relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto tão grande que nada igual jamais ocorreu desde que a humanidade existe na terra. A grande cidade se divide em 3 partes. As cidades das nações desabam, cada ilha desaparece, as montanhas deixam de ser encontradas, e enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 1 talento, algo entre 30 e 45 quilos cada, caem do céu sobre as pessoas. E isso é apenas o prelúdio. Mas antes que o céu se abra e o cavaleiro no cavalo branco desça, algo acontece no céu que contrasta de forma impressionante com tudo o que está acontecendo na terra. Enquanto o planeta se afoga em sangue e fogo, enquanto exércitos marcham para o Armagedom, enquanto Babilônia arde e as taças da ira são derramadas, o céu explode em celebração. Apocalipse capítulo 19 começa não com guerra, mas com adoração. Uma grande multidão no céu grita: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E uma voz vinda do trono diz: Louvem o nosso Deus, todos vós, seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. E então a multidão ruge de novo, com um som como o rugido de muitas águas e como o som de poderosos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. A ceia das bodas do Cordeiro é um dos momentos mais belos e mais ignorados de toda a linha do tempo profética. Ao longo de toda a Bíblia, a relação entre Deus e o seu povo é descrita na linguagem do casamento. Deus chama Israel de sua noiva no Antigo Testamento. Paulo diz à igreja que os desposou com Cristo como uma virgem pura. Jesus conta parábolas sobre festas de casamento e noivos. O Cântico dos Cânticos inteiro tem sido lido durante séculos como uma alegoria do amor divino buscando a alma humana. E aqui, no fim de todas as coisas, essa metáfora se torna realidade. A noiva recebe linho fino, resplandecente e puro para vestir. E João é informado de que o linho fino são os atos justos dos santos, não a justiça de Cristo imputada a eles, que é o que os salva, mas os seus próprios atos fiéis de amor e serviço e sacrifício, tecidos numa veste de honra. As coroas entregues no tribunal de Cristo, as recompensas por uma vida fiel, agora se tornam a roupa de casamento da noiva. Pense no momento em que isso acontece. Na Terra, a humanidade está vivendo o pior sofrimento da sua história. Exércitos estão se reunindo para uma guerra que não podem vencer. O anticristo está mobilizando todas as armas à sua disposição. O mundo está em agonia. E no céu há um casamento, uma festa,
uma celebração de amor que foi planejada desde antes da fundação do mundo. É como se Deus estivesse dizendo que a palavra final da história não é julgamento, não é destruição, não é ira. A palavra final é amor. O julgamento é real. A ira é real. Mas eles não são o destino. Eles são o que está entre a escuridão presente e a celebração eterna, que sempre foi o propósito. E então, a celebração faz uma pausa. As portas do céu se abrem e o noivo cavalga para fora, não mais como o cordeiro que foi morto, mas como o rei que conquista. No capítulo 19, João vê o céu se abrir, não metaforicamente, literalmente. E quem aparece? Um cavalo branco. E aquele que está montado nele se chama Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitas coroas. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. No seu manto e na sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Esta é a segunda vinda, o retorno de Cristo. Não como um bebê numa manjedoura, não como um pregador itinerante na Galileia, como um guerreiro, como um rei, como um juiz. E os exércitos da terra, todos aqueles que foram reunidos para lutar, se encontram diante não de outro exército humano, mas do Criador do universo. A batalha, se é que podemos chamá-la assim, é breve. O Apocalipse não descreve um combate prolongado. A besta é capturada. O falso profeta é capturado. Ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes são mortos com a espada que sai da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartam da sua carne. O profeta Zacarias havia descrito esse momento com detalhes adicionais. No capítulo 14, ele escreve que naquele dia os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. O Monte das Oliveiras se dividirá ao meio de leste a oeste, formando um grande vale. O mesmo Monte das Oliveiras de onde Jesus subiu ao céu, conforme descrito no livro de Atos. O mesmo lugar, o círculo se fecha, e Zacarias acrescenta que naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será o único e o seu nome o único. Mas a vitória no Armagedon ainda não é o fim. Há outro evento que precisa acontecer antes que a era final possa começar. No Apocalipse capítulo 20, João vê um anjo descendo do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente na mão. O anjo agarra o dragão, aquela serpente antiga que é o diabo e Satanás, e o prende por 1000 anos. Ele o lança no abismo, fecha e sela sobre ele para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se completem. Depois disso, ele precisa ser solto por um curto período. 1000 anos, o milênio, um dos conceitos mais debatidos em toda a teologia cristã. Segundo o texto do Apocalipse, durante esses 1000 anos, Cristo reinará sobre a terra, não do céu, da terra, de Jerusalém. E reinará junto com aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem nas mãos. Eles voltam à vida e reinam com Cristo por 1000 anos. Isso é chamado de primeira ressurreição. João especifica que o restante dos mortos não volta à vida até que os 1000 anos se completem. E acrescenta: bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Como será esse reino milenar? Os profetas do Antigo Testamento falaram extensamente sobre ele, muitas vezes sem entender completamente o que estavam descrevendo.
Isaías, no capítulo 11, descreve uma era em que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão, e o novilho gordo juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias se deitarão juntas. O leão comerá palha como o boi. Uma criança de peito brincará junto à toca da cobra, e uma criança desmamada colocará a mão no esconderijo da víbora. Não farão mal nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma imagem de harmonia total entre seres humanos e natureza, entre predadores e presas, entre a inocência da infância e os perigos do mundo. Uma reversão completa da maldição que atingiu a criação após a queda do homem em Gênesis. Isaías, no capítulo 65, acrescenta que naquele tempo não haverá mais uma criança que viva apenas poucos dias, nenhum idoso que não complete os seus anos. Aquele que morrer aos 100 anos será considerado jovem. As pessoas construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhas e comerão os seus frutos. Não construirão para outro habitar. Não plantarão para outro comer. Os dias do povo serão como os dias de uma árvore. Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, descreve um novo templo em Jerusalém durante o reinado milenar. Um templo enorme, detalhado com medidas precisas, com novas ordenanças para culto e sacrifícios. Alguns estudiosos acreditam que esses sacrifícios terão natureza memorial, assim como a ceia do Senhor é memorial hoje, um lembrete visível do que Cristo realizou. Água fluirá do templo em direção ao Mar Morto, e onde quer que a água chegue, haverá vida. Até o Mar Morto ganhará vida. Pescadores ficarão ao longo das suas margens. Haverá peixes de toda espécie. O Mar Morto. A massa de água tão saturada de sal que nada viveu nela durante milhares de anos. Repleta de peixes. Essa é a escala de restauração da qual estamos falando. Zacarias acrescenta que todas as nações da terra subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma nação não subir, nenhuma chuva cairá sobre ela. É um governo literal, físico e tangível, com consequências reais para a obediência e para a desobediência. O Salmo 72, atribuído a Salomão, mas descrevendo um rei que transcende qualquer governante humano, diz que ele reinará de mar a mar e do rio até os confins da terra. Todos os reis se prostrarão diante dele, todas as nações o servirão. Ele resgatará o necessitado que clama e o aflito que não tem quem o ajude. Terá compaixão dos fracos e necessitados. Uma abundância de grãos cobrirá a terra. O seu nome permanecerá para sempre. Durante 1000 anos, a terra experimentará aquilo para que foi criada: paz, justiça, abundância, harmonia entre o homem e a natureza, um governo perfeito, a ausência da principal fonte de toda a corrupção, Satanás, preso e incapaz de enganar. Se a história terminasse aqui, seria o maior final feliz já escrito. Mas ela não termina aqui. E o que acontece a seguir é o parágrafo mais perturbador de toda a Bíblia. Os 1000 anos terminam. E João descreve algo que à primeira vista parece incompreensível. Satanás é solto da sua prisão. Ele sai para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Elas marcham pela vastidão da terra e cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Agora, se você esteve prestando atenção, vai notar aquele nome, Gog e Magog. Nós ouvimos isso antes, em Ezequiel 38, quando uma coalizão de nações invadiu Israel antes da tribulação. Mas este não é o mesmo evento. Aquela guerra foi uma invasão militar específica por nações identificáveis, destruída por Deus antes da ascensão do anticristo ao poder. Isto é algo diferente.
1000 anos depois, João usa o mesmo nome como uma espécie de atalho para a rebelião definitiva das nações contra Deus. Evento diferente, momento diferente, mesmo espírito de desafio, mesmo resultado. Depois de 1000 anos de governo perfeito, depois de 1000 anos de paz, justiça e abundância, depois de 1000 anos com Cristo visivelmente presente na terra, uma multidão incontável ainda escolhe se rebelar. Esta talvez seja a passagem mais teologicamente profunda de todo o Apocalipse. Ela demonstra algo que a Bíblia afirma do início ao fim. O problema da humanidade não é o ambiente, não é a educação, não é a pobreza, não é a falta de um bom governo. O problema está no próprio coração humano. Mesmo sob condições perfeitas, com toda desculpa removida, o coração humano é capaz de escolher a rebelião. Mas essa rebelião dura um instante. Fogo desce do céu e os devora. O diabo que os tinha enganado é lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estão. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O dragão, a besta, o falso profeta, a falsa trindade que aterrorizou a terra, juntos no mesmo lugar pela eternidade. E então vem o momento mais solene de toda a Bíblia. Tudo o que aconteceu até este ponto, cada guerra, cada julgamento, cada rebelião, cada ato de misericórdia, esteve conduzindo a isto. João vê um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Da sua presença a terra e o céu fogem, e nenhum lugar é encontrado para eles. Isso não é uma metáfora. O universo físico como o conhecemos deixa de existir. A terra e os céus fogem da presença de Deus. Os mortos, grandes e pequenos, ficam de pé diante do trono. Os livros são abertos. Outro livro é aberto, que é o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, com base no que está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que estão nele. A morte e o Hades entregam os mortos que estão neles. Cada um é julgado de acordo com o que fez. Então a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se o nome de alguém não for encontrado escrito no livro da vida, ele é lançado no lago de fogo. É o juízo final. O acerto de contas definitivo de cada ser humano que já viveu. Não há brechas, não há recursos, não há segundas chances. O livro da vida está aberto, e o seu nome ou está nele ou não está. E com esse julgamento, toda a história da humanidade como a conhecemos chega à sua conclusão. Mas a história não termina aqui, porque o que vem a seguir não é o fim, é o começo. E esse começo é o que vamos enfrentar na parte final. Quando o céu e a terra que conhecemos desaparecem para sempre e algo novo, algo que olho nenhum jamais viu e ouvido nenhum jamais ouviu, toma o seu lugar. Tudo o que conhecemos se foi. A terra, o céu, as estrelas, os oceanos, as montanhas, as cidades, tudo o que a humanidade já construiu, cada monumento, cada arranha-céu, cada maravilha, cada ruína, tudo se foi. Não destruído no sentido convencional, fugiu da presença daquele que está sentado no trono, como se a própria matéria não pudesse suportar o peso daquela santidade. Tente ficar com isso por um momento. Cada lugar que você já amou, a rua onde você cresceu, a cidade onde você deu o seu primeiro beijo, o hospital onde os seus filhos nasceram, o cemitério onde os seus avós estão enterrados, as montanhas que você escalou, os oceanos em que você nadou, o céu noturno para o qual você olhou quando criança, se perguntando se algo daquilo tinha algum significado. Tudo isso desaparecido. Não num futuro distante que parece abstrato, desaparecido de uma forma completa, total e irreversível. O universo material inteiro, cada átomo dele, incapaz de permanecer na presença não filtrada da santidade infinita. E naquele momento, o peso do julgamento do grande trono branco se instala.
Cada pessoa que já respirou acabou de ficar de pé diante do seu Criador. Os livros foram abertos. Nenhuma vida foi ignorada. Nenhum segredo ficou escondido. Nenhum ato, palavra ou pensamento deixou de ser contabilizado. O agricultor que viveu e morreu numa aldeia que ninguém lembra. O imperador que achava que o seu nome ecoaria para sempre. A criança que nunca teve a chance de crescer. A senhora idosa que orou sozinha no seu quarto todas as noites durante 60 anos e se perguntava se alguém estava ouvindo. Todos eles, de pé no mesmo lugar, diante do mesmo trono. E para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, o julgamento não é um terror, é uma vindicação. Cada injustiça que sofreram, cada oração que pareceu não ter resposta, cada noite em que clamaram a Deus e não ouviram nada além de silêncio, foi ouvido. Tudo, cada momento. E agora, os livros confirmam isso. Mas para aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida, há o lago de fogo. E a Bíblia não recua diante disso. Não suaviza, não tenta explicar de outro jeito. Afirma claramente e segue em frente. Porque o propósito dessa narrativa nunca foi satisfazer o nosso senso de justiça. Foi nos alertar enquanto ainda há tempo. E então, silêncio. A velha criação se foi. O julgamento está completo. A história terminou. E pelo que pode ser o primeiro e único momento em toda a existência, não há nada. Nenhum universo, nenhum tempo, nenhum espaço, apenas o trono e aquele que está sentado nele. E então ele fala, e no vazio que resta, João vê algo que o deixa sem palavras. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma cidade descendo do céu, não uma que é construída na terra, uma que desce do céu, como um presente, como uma promessa cumprida depois de milênios de espera. E uma voz forte vinda do trono diz: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pare nessas palavras, porque elas não são um conceito abstrato, são uma promessa concreta. Toda lágrima, não algumas, toda, o choro de uma mãe que perdeu um filho, as lágrimas de uma criança maltratada, a tristeza daqueles que viveram na solidão, o sofrimento daqueles que foram traídos, o grito daqueles que suportaram a injustiça. Toda lágrima, enxugada, não esquecida, mas enxugada, consolada, resolvida, completa. A morte já não existirá. O inimigo supremo da humanidade, aquele contra o qual lutamos desde o primeiro dia, aquele que torna toda a alegria temporária e todo vínculo frágil, derrotado, eliminado. Já nem sequer uma possibilidade. Nem luto, nem choro, nem dor. As primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele não diz: eis que faço todas as coisas novas. Ele diz: faço novas todas as coisas. A diferença é sutil, mas fundamental. Ele não está substituindo a criação por algo diferente. Ele está renovando o que existe. Está completando o que foi começado. Está levando à perfeição aquilo que o pecado havia corrompido. Então João é levado a um grande e alto monte, e lhe é mostrada a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. O seu brilho é como o de uma pedra preciosíssima, como jaspe, clara como cristal. As dimensões dessa cidade desafiam a imaginação. O anjo a mede com uma vara de ouro. A cidade é quadrada, o seu comprimento igual à sua largura. A sua medida é de 12.000 estádios.
Em medidas modernas, aproximadamente 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. A Nova Jerusalém é um cubo de 2.200 quilômetros de cada lado. Para ter uma noção de escala, 2.200 quilômetros é aproximadamente a distância de Lisboa a Moscou. Imagine uma cidade se estendendo por essa distância em todas as direções, inclusive para cima. É maior do que qualquer coisa que a humanidade já concebeu. É maior do que a maioria dos países na Terra. É uma estrutura de proporções planetárias. Seja o que for que você está imaginando agora, não é grande o suficiente. O muro é construído de jaspe. A cidade em si é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces do muro são adornados com todo tipo de pedra preciosa. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, cornalina, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. 12 alicerces, cada um de uma pedra diferente. Os 12 portões são 12 pérolas. Cada portão feito de uma única pérola. E a rua da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Mas o detalhe mais extraordinário não é o que está na cidade, é o que está faltando. Nela não vi templo, pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para dentro dela. Os seus portões nunca se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Nenhum templo, porque não existe mais nenhuma separação entre Deus e o homem. A barreira que foi erguida em Gênesis, quando o homem foi expulso do jardim, e um querubim com uma espada flamejante foi colocado para guardar a árvore da vida. Essa barreira foi removida para sempre. O acesso direto à presença de Deus, que a humanidade perdeu no Jardim do Éden, é restaurado na Nova Jerusalém. Sem sol, sem lua, sem noite. Não porque o sol e a lua foram destruídos, mas porque a glória de Deus os torna desnecessários. A luz que ilumina essa cidade não é eletromagnética, não é fotônica. É a própria glória do Criador, uma luminosidade que transcende a física como a conhecemos. Passamos este vídeo inteiro vendo o mundo ficar cada vez mais escuro. E agora, no fim de tudo, não há nada além de luz. E então João vê algo que fecha o círculo aberto em Gênesis, de uma forma que te causa arrepios. E eu digo isso literalmente. Se você esteve prestando atenção desde o começo deste vídeo, o que vem a seguir vai te atingir como um trem. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro pelo meio da rua da cidade. De cada lado do rio está a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, dando o seu fruto a cada mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Já não haverá mais nenhuma maldição. A árvore da vida, a mesma árvore que estava no Jardim do Éden, a mesma árvore da qual a humanidade foi separada depois da queda. Ela reaparece na Nova Jerusalém, acessível, disponível, dando frutos, 12 colheitas por ano, uma para cada mês. As suas folhas curam as nações. E a maldição que foi pronunciada em Gênesis, a maldição que trouxe a morte ao mundo, que virou a terra contra o homem, que tornou o parto doloroso, que fraturou a relação entre o Criador e a criação, essa maldição se foi, completamente, permanentemente, irreversivelmente. Pense na arquitetura dessa história por um momento. A Bíblia abre com um jardim, fecha com uma cidade, abre com uma árvore da vida que a humanidade está proibida de tocar, fecha com uma árvore da vida cujo fruto é dado livremente e cujas folhas curam as nações. Abre com Deus caminhando com o homem na brisa do dia. Fecha com Deus habitando com o homem permanentemente, face a face, sem nada entre eles. Abre com uma maldição. Fecha com as palavras, já não haverá mais nenhuma maldição.
Cada fio que foi rompido em Gênesis é retecido no Apocalipse. Cada ferida é curada. Cada pergunta é respondida. Cada promessa é cumprida. E João acrescenta um detalhe final sobre como será a vida nessa nova criação. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Não precisarão de lâmpada nem de sol, pois o Senhor Deus será a sua luz, e eles reinarão para todo o sempre. Eles verão a sua face. Ao longo de todo o Antigo Testamento, essa era a única coisa impossível. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus lhe disse que ninguém pode ver a minha face e viver. Ele escondeu Moisés na fenda de uma rocha e deixou apenas as suas costas passarem. Durante séculos, o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, atrás de um véu espesso, numa nuvem de incenso, porque a exposição direta à presença de Deus significava morte para seres humanos pecadores. Mas na Nova Jerusalém, essa limitação desaparece. Eles verão a sua face, diretamente, abertamente, sem medo, sem véu, sem mediador. Aquilo que era mais perigoso, mais proibido, mais impossível, se torna a realidade cotidiana da eternidade. E eles reinarão para todo sempre. Não apenas existirão, não apenas sobreviverão, reinarão. A humanidade foi criada para governar. Em Gênesis, Deus deu a Adão domínio sobre a terra. Esse domínio foi corrompido pela queda. Foi distorcido em tirania, exploração e abuso de poder. Mas na nova criação, o propósito original é restaurado. A humanidade reina, mas sob a autoridade perfeita de um rei perfeito, da forma como sempre foi planejado. Esse é o destino. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para o caminho que leva até lá. A linha do tempo completa que construímos juntos, da primeira profecia à última visão. Tudo começa com uma promessa num jardim. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Passa por Abraão, por Davi, pelos profetas, cada um acrescentando detalhes e especificidade a um quadro que lentamente ia ganhando foco ao longo dos séculos. Isaías descreve um servo sofredor e um rei eterno. Daniel mapeia a ascensão e a queda dos impérios e fixa a linha do tempo em anos específicos. Ezequiel vê ossos secos voltando à vida e um templo que ficará de pé numa Jerusalém renovada. Zacarias vê os pés do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. Depois vem a lacuna, o período entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, a era da igreja. O tempo em que vivemos agora, um tempo marcado pela propagação do Evangelho, pelo renascimento de Israel, pela ascensão de tecnologias que tornam a marca da besta viável, pelo aumento do conhecimento, pelo aumento das viagens, pelo aumento da maldade e pelas dores de parto que Jesus descreveu. Então, o arrebatamento. O desaparecimento repentino dos crentes da terra, o mundo mergulhado no caos. No céu, o tribunal de Cristo, onde os crentes ficam diante de Cristo e as suas obras são testadas pelo fogo, e coroas são entregues aos fiéis. Na terra, a guerra de Gog e Magog. Uma coalizão de nações invade Israel. Deus intervém diretamente com fogo e enxofre. Os exércitos são aniquilados. 7 meses para enterrar os mortos. 7 anos de combustível das armas. A ordem geopolítica é despedaçada e um vácuo de poder se abre. Então, a ascensão do anticristo. Um líder de carisma sem precedentes que confirma uma aliança de 7 anos com Israel, traz paz ao Oriente Médio e permite a reconstrução do templo. Depois, no ponto médio, a abominação da desolação. O anticristo revela a sua verdadeira natureza, declara-se Deus e dá início à grande tribulação. O falso profeta impõe a adoração à besta e implementa a marca. Os 144.000 são selados. As 2 testemunhas profetizam por 3 anos e meio e são mortas e ressuscitadas.
Então os julgamentos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, cada um mais devastador que o anterior. 1/4 da humanidade morta. Depois, mais 1/3. Os mares transformados em sangue, as águas envenenadas, o sol abrasando a terra, trevas sobre o reino da besta. O Eufrates secado. Então Babilônia cai. O sistema global desmorona numa única hora. Então no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto a terra arde, o céu celebra. A noiva é preparada. As coroas se tornam a veste de casamento. A história de amor que começou antes da fundação do mundo alcança a sua consumação. Então o Armagedon. Os exércitos do mundo convergem sobre Israel. O céu se abre. O noivo cavalga como rei. Cristo retorna num cavalo branco. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Então o milênio. 1000 anos de paz sob o governo direto de Cristo. Satanás preso. A natureza restaurada. A maldição removida. As nações governadas com justiça. Então a rebelião final. Satanás é solto. Uma última revolta inútil. Fogo do céu. Satanás lançado no lago de fogo para sempre. Então o grande trono branco. Cada pessoa que já viveu fica de pé diante de Deus. Os livros são abertos. O livro da vida é aberto. O julgamento final é proferido. A própria morte é destruída. E então, o novo céu e a nova terra. A nova Jerusalém descendo do céu. Deus habitando com o homem. Toda lágrima enxugada. A morte abolida. A árvore da vida restaurada. A maldição removida. E uma eternidade que se estende para além de qualquer coisa que a mente humana possa conceber. Essa é a linha do tempo, de Gênesis ao Apocalipse, de um jardim a uma cidade, de uma maldição a uma restauração, de uma promessa sussurrada na sombra da queda até a voz trovejante daquele que está no trono, dizendo: "Eis que faço novas todas as coisas." Agora, eu quero dizer algo diretamente a você. Quem quer que você seja, de onde quer que esteja assistindo, quer você acredite em cada palavra do que acabamos de percorrer, quer ache que é mitologia, quer esteja em algum ponto entre os dois, existe algo que você não pode negar. Essa narrativa tem uma coerência impressionante. Escrita ao longo de 1500 anos por dezenas de autores que nunca se coordenaram entre si, ela conta uma única história com um único arco que resolve cada fio que abre. Não existe nenhuma outra coleção de textos na história humana que faça isso. Nenhuma. As profecias sobre a primeira vinda de Cristo, aquelas escritas séculos antes do seu nascimento, se cumpriram com precisão matemática. A nação de Israel, prevista para ser dispersa e depois reagrupada, foi dispersa por 2000 anos e depois reagrupada num único dia, exatamente como descrito. A tecnologia necessária para a marca da besta não existia até a nossa geração. As condições que Jesus descreveu como dores de parto estão se intensificando em frequência e gravidade de formas que são mensuráveis e documentadas. Você pode descartar tudo isso como coincidência. Pode. Mas a pergunta é, se essa é a conclusão mais honesta ou apenas a mais confortável. Porque se mesmo uma fração dessa linha do tempo estiver correta, então nós não estamos vivendo em tempos comuns. Estamos vivendo nas páginas finais de uma história que foi escrita antes da fundação do mundo. E a pergunta não é se o próximo capítulo virá. A pergunta é se você estará pronto quando ele chegar. O livro do Apocalipse termina com um convite simples. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." E aquele que ouve, diga: "Vem." E aquele que tem sede, venha. Aquele que desejar, tome de graça a água da vida. De graça. Depois de tudo o que percorremos, todo o julgamento, toda a destruição, todo o terror, toda a convulsão cósmica, a palavra final não é uma ameaça, é um convite. Vem, toma, gratuitamente. E então as últimas palavras da Bíblia.
A última frase de toda a narrativa, que vai da criação do universo à sua renovação. 5 palavras que ecoaram por 2000 anos de história humana. Certamente venho em breve, e ao longo de 20 séculos, através de perseguição e paz, através de impérios que subiram e caíram, através de pragas e prosperidade, através de guerras mundiais e revolução tecnológica, através de cada geração que já viveu e morreu esperando, a resposta sempre foi a mesma. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a linha do tempo completa. Cada profecia, cada evento, cada detalhe, do início ao fim. O que você faz com isso depende de você.